empreendedor e investidor mão na massa. Economia do cenário do investimento hoje no Brasil. Olá! Bem-vindo, bem-vinda a mais um People to Biz, Pessoas e Negócios. Você pode acompanhar nossas entrevistas pelo meu perfil no LinkedIn, Luiz Cláudio Alan, e nos canais da People to Biz no Spotify e aqui no YouTube. Ele é daquelas pessoas que passam pelas nossas vidas para dar um chacoalhão e nos marcar para sempre. Extremamente criativo e inquieto, se formou em Direito pela São Francisco, mas se encontrou mesmo foi no mundo da comunicação e da internet, e mais recentemente, na administração pública. Nosso entrevistado desta semana é meu amigo Cid Torquato. Nos conhecemos quando ele me convidou para integrar o time de comunicação da Star Media e tocar o RP da empresa, trabalhando nos seus bastidores. Foram dias muito intensos e divertidos, inesquecíveis. Muita festa, mas também muito trabalho. Tempos que viraram a chave da minha carreira e foram o embrião da FirstCom, minha agência de RP com forte DNA na indústria digital. Relembramos nossos tempos de bandeirantes da web, sua trajetória cobrindo o mercado de publicidade na América Latina no meio e mensagem, sua passagem pelo governo eletrônico, a criação da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico e sua entrada no poder público, erguendo a bandeira da inclusão das pessoas com deficiência. Uma fatalidade, um acidente na Croácia, o deixou tetraplégico. De peito aberto, ele não esconde que foram e continuam sendo dias difíceis. Mas sua vocação inegável de estar sempre aberto ao novo, de se reinventar e à inovação, o levou ao governo do estado de São Paulo como secretário adjunto e para a Prefeitura de São Paulo como secretário na Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. Hoje, é também CEO da Icom, uma empresa que está democratizando o acesso dos surdos a serviços públicos e privados através de uma plataforma de atendimento em línguas de sinais. Cid combate com firmeza o capacitismo e deixa um claro recado. Invistam nas pessoas com deficiência. A acessibilidade não tem que ser assistencialista, mas estrutural. Confira agora os principais trechos da entrevista. Você se formou em Direito lá na USP, acho que com especialização em negócios e comunicação corporativa. Como é que você combinou essas áreas de conhecimento ao longo da sua carreira? Direito, negócios e comunicação. Bom, Luiz, primeiro agradecer o convite, né? Não podia deixar de fazer isso, e elogiar o trabalho que você está fazendo, como a gente estava conversando, né? Muito legal, um nicho super interessante, e mais, né? Não é promoção pessoal, é contar história. Você está contando uma história de uma época que ninguém está contando essa historinha que você está contando. Uma revolução que a gente viveu, né? Essa migração do offline para online, né? Do cabo, né, do TV a cabo, dos programas de TV a cabo. Antes da internet, eu lembro nos anos 90, ali, todo mundo queria ter um programa de TV a cabo. Então, eu falo meio brincando que eu não queria fazer Direito, eu queria fazer São Francisco. Eu tinha, né, uma admiração pela São Francisco em termos de, né, história, de novo, né, quantos presidentes estudaram na São Francisco, quantos governadores, a USP. Obviamente, a vontade, né, de estudar na melhor faculdade, sei lá da onde, do Brasil, da América do Sul, sei lá de onde é. E Direito eu vi como uma área, né, onde eu podia depois escolher fazer o que eu quisesse. Eu já interagia bastante com o pessoal de publicidade e cinema, né? Depois disso, tem um episódio de eu ter trabalhado como contato de um estúdio fotográfico. Então eu já tinha essas turmas e gostei muito de fazer Direito. Achei que seria uma faculdade com generalismo, né, com uma base, né, que ia me ajudar, no que eu escolhesse no futuro. E me arrependo de não ter feito administração também, porque é super importante. Ou MBA, né, um dos dois não fiz. Quando tinha poucas faculdades, né, agora você tem faculdade de tudo quanto é coisa que você pode imaginar. Eu sempre gostei das tradicionais, engenharia, medicina, direito, arquitetura, comunicação, sei lá. Hoje eu sou, né, alumni da USP. Você nunca chegou a trabalhar, atuar na área do direito especificamente, ou fez algum trabalho nessa área?
Trabalhei, eu fiz estágios, né, inclusive no Ministério Público Estadual, com crime. Então eu tinha uma boa bagagem. E o último ano foi especialização em direito comercial, direito empresarial. Nada muito portentoso, mas eu tive que fazer algumas ações, né, aquelas épocas de plano Collor. Então, mas eu chegou um dado momento que eu falei, não, talvez no futuro eu volte a trabalhar com direito, eu quis mais trabalhar na área de business, né, de comunicação, de marketing. Antes da faculdade, você falou que você foi contato de um estúdio fotográfico. O que você fez da vida ali no início de carreira, quando era moleque, no começo do... Eu sou de Mogi das Cruzes, né? Sim. Nascido e criado, estudei em escola estadual, aquela coisa toda de interior. Mogi era maravilhoso nessa época. Eu tenho recordações da minha infância e adolescência, assim, primorosas. E por alguma razão, eu sempre fui uma liderança. Do primeiro ano primário ao terceiro ano colegial, na Austrália, eu fui escolhido representante de classe. Eu olho para trás e falo, poxa, o que eu fazia, né? Deve ter sido a beleza física, né? O porte atlético. Com certeza. Então né, eu estava em todas, né? Então, tudo que acontecia na escola, tal, me chamavam. E eu tive em Mogi das Cruzes, quando eu estava no colégio, eu estudei o terceiro ano na Austrália, os 2 anos anteriores, eu tinha uma coluna com outras duas figuras num jornal da cidade, onde a gente fazia um colunismo social jovem, com alguns textos, né, saía um pouquinho da caixinha só de fulano foi na festinha, né? E tinha todas aquelas expressões meio Brensuede, jeunesse dorée, e era muito engraçado e divertido, né? Eu era convidado para tudo, todas as festas e tudo mais. Bebia de graça na boate, foi divertido. E daí eu morei na Austrália no terceiro colegial, né, pelo Rotary, voltei, antes de prestar vestibular e tal, ainda esse ano, comecei a trabalhar na VASP, fiquei uns 2 anos na VASP, né, entrei na faculdade no ano seguinte. Mas é isso, eu fui contato de estúdio fotográfico, eu acho que no final, eu estava no final da faculdade, 92, acho que eu comecei. Era um Marco César fotodesigner, uma figura que quem trabalhou com publicidade no passado lembra, porque ele foi o primeiro cara a fazer fotografia e computação gráfica, né? E ele fazia isso, tinha efeitos especiais que ninguém tinha, tal. Então foi dele que eu fui contato e conheci muita gente do mercado publicitário. Eu viajei muito nesse período, anos 80, muito para a Argentina, muito para os Estados Unidos e um pouquinho para a Europa. Uhum. Muitas vezes a trabalho, e eu inventava coisas para fazer. Então eu levei produtores de cinema para divulgar, levei agências de publicidade, né? Porque você não fez faculdade de comunicação, nem publicidade, nem jornalismo, mas já era ali o Ibrahim Suede de Mogi das Cruzes, né? E, enfim, aí foi estudar, e aí eu imagino que fazer São Francisco te tomava basicamente todo o teu tempo, né? Porque é uma faculdade bastante puxada. Você acabou ingressando na Star Media, justamente como diretor de comunicação. Foi onde a gente se conheceu. Aliás, antes disso, antes dessa pergunta, eu lembro que você chegou a ter uma coluna no Meio Mensagem, salvo engano, chamava-se Sapo de Fora, né? Qual foi o seu envolvimento com esse universo da publicidade? Qual que era a proposta da coluna? De onde veio a ideia? Na Austrália, eu fiz estágio lá num jornal. Ok. Então, eu gostava muito da ideia de escrever. Você nem tinha, ou seja, não tinha essa rede internacional que tem hoje, né, que toda agência de fora. Era basicamente agência local, e tinha umas 4, 5 que era Thomson, Salles era ainda nacional, Thomson, Macan. E eu ia muito para a Argentina, e eu soube que tinha lá no hotel San Martín, Plaza San Martín, o FIAP. Fui lá ao FIAP e encontrei algumas pessoas, conheci outras, e eu encontrei a Nara Damante. Sim. Lembra da Nara? Sim, jornalista do Meio Mensagem. Do Meio Mensagem. E eu cheguei para ela e falei, Nara, tal, blá, 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 blá.
né? Eu tenho muita familiaridade com esses mercados aqui na América Latina. Eu estou querendo oferecer para o meu mensagem a produção de uma coluna sobre Mercosul e América Latina, publicidade, comunicação, blá, 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 e até porque Mercosul era um tema muito forte naquela época. Daí eu cheguei, ela me colocou para falar com o Sérgio Borghinetti, me botou na frente do Serjão, saudoso. Serjão, pode ser, né? E botou na frente dele, ele é um cara feio, né? E com medo daquela cara, né? Ainda bem que eu estava tranquilo. E eu lembro até a frase que eu falei para ele naquele dia, que foi um dia emblemático na minha vida. Que eu cheguei para ele e falei: olha, Sérgio, uma publicação como meio mensagem não pode não ter um espaço editorial que de forma sistemática fale de Mercosul e América Latina. E eu sou o único cara que consegue produzir isso para você. Ele falou: tá bom. Você começa em quanto? Uns 15 dias, tal, para preparar? Você vai ganhar tanto por coluna, e é isso aí, vamos ver como é que sai. Eu falei: tá, beleza. Num cantinho da sala, costurando, ele cozinhando ainda, cortando os legumes, estava o Pirma Condes inventando a revista da Criação. Uhum. Né, que eu vi nascer ali do lado, e fui um grande. Então, no meio mensagem, eu tinha a coluna que chamava Intercâmbio, Mercosul por Cid Torquato. Coisa meio, eu me identificava muito mais com a Joyce Pascolucci nessa época. Na revista da Criação, eu tive essa sapo de fora. A gente entrevistava pessoas conhecidas que se comunicavam, bem-sucedidas, que dispensavam apresentações para falar sobre publicidade. Pessoas Então, que não eram do universo da publicidade, eram sapos não, de fora. atores, sei lá, Legal. executivos, gente conhecida. E foi bem legal. Eu tenho todo esse acervo Você lembra de de alguns nomes que mensagem. você entrevistou? Olha, eu não lembro se a primeira pessoa que eu entrevistei foi a Érica Palomino, que naquela época estava bombando, eu era super fã da Érica, ou foi o Henry Sobel. Olha só. a disparidade da coisa. Era ecletismo que era legal. Uhum. E olha o que aconteceu, né? A gente perguntava do que você gosta na publicidade, né? O que você lembra de comercial? E os comerciais mais lembrados eram da W. Era, né, o do cachorro, o COFAP, sutiã, sei lá, outros. O primeiro sutiã. E daí o Washington me deu a honra de fazer um anúncio duplo nas principais revistas do Brasil, com um facsímile, né, das colunas, escrito: os sapos preferem a W. Então, pô, foi um negócio Washington legal. era demais. Cara, Washington foi muito legal. Eu escrevi um montão para minha mensagem, viajei muito, rodei a América Latina inteira, eu escrevia para tudo quanto era revista do continente. Algumas me pagavam, algumas sei lá o que elas me davam, eu dominava. Eu escrevia na Argentina, no Uruguai, no Chile, na Colômbia, no México, e Miami. Eu escrevia para TV Latin America, porque era, como eu disse, estava ainda nos finalmente do boom do cabo. O Eliakim Araújo e a mulher dele transmitindo de Miami. Né? E, por sinal, foi assim que eu conheci aquele vice-presidente da Star Media, que era Peter Blacker. Peter Blacker. Foi. Essa é uma história divertida. Quer dizer, você tem um momento de carreira escrevendo para vários países na América Latina, no mundo da publicidade, acabou sendo um embrião para você ingressar na Star Media, né? Mas teve uma história que você viu um filme da Star Media na TV, não foi? Essa história é boa. Não foi isso? Não, antes disso eu passei pela Low Partners América Latina, do meu querido amigo fraterno José Eduardo Casarim. Eu estava assistindo o Jornal Nacional, né, e vejo um dos primeiros comerciais de televisão de internet. Eu não lembro, acho que o UOL e o Terra já faziam, mas muito inusitado, um comercial de uma empresa de fora do Brasil, né? E uma porcaria de um comercial horrível. Horrível. Eu falei, poxa, esses caras estão anunciando horário nobre aqui no Brasil. Eles têm dinheiro, porque estão, né, gastando uma grana aqui. E não estão sabendo de nada. Eles precisam de mim. Olha a minha reflexão no dia. Comentei, estou atrás da Star Media.
Daí o cara falou, eu tenho uma reunião na segunda-feira lá com um tal de índio brasileiro. Bom, eu mandei um e-mail para um fulano, para o Peter Black, que estava na CBS Telenotícias, e ele estava exatamente na transição para a Star Media. Então ele pegou esse e-mail lá e falou, poxa, vou usar para divulgar a Star Media lá no Brasil. O senhor Peter Black é da Star Media, quer falar com você. Sim, um dia atrás do outro ali, tudo acontecendo. Então foi uma sincronicidade enorme. Eu fui para essa reunião com, acho que foi o Peter Blacker e o índio, a Paula já estava também, e daí eu fui lá para fazer uma entrevista com eles, fiz a entrevista, publiquei, e daí eles perguntaram, eu estava indo já no elevador, vieram os dois correndo, o índio veio, falou, nós queremos você. Falei, ótimo, vai ser ótimo, também quero vocês. Eu comecei no final de 99, e, putz, também outra situação que mudou minha vida. Foi quando nós nos conhecemos, né? Eu ainda como Sim. agência, como Edelman, e acabamos trabalhando juntos lá. O que você lembra dessa época da Star Media, que você estava lá como diretor de comunicação? Que realizações você lembra? Quais são as principais lembranças que você tem desse período? Foi um período rápido, relativamente rápido, mas muito intenso. Né? Uma que a gente arrebentou a boca do balão em termos de assessoria de imprensa, né? Foi bem bacana. Porra, a gente... Capa de e a gente quebrou uma regra, né, pétrea, né, das organizações, que é não roubar colaboradores. Você não pode roubar do prestador de serviços. Mas a gente foi lá conversar, né, falei, não, a gente tem que ter o Luiz Alan, além de tudo, uma super oportunidade para ele, esse é um universo todo novo, tal, e você, né, se agregou e fez um trabalho brilhante, consistente e bacana. Sério. Era sério, mas a gente se divertia bastante. A Feira Soft era um grande evento de tecnologia. É verdade. A gente fez o streaming, apresentou todo o lançamento da política de governo eletrônico do governo federal, do governo Fernando Henrique Cardoso, lá de Brasília. Quando batia 100 pessoas assistindo, a gente soltava rojão. Olá, 100 pessoas! Lembra, numa Fenasoft, uma arena mostrando os produtos e serviços da Star Media, e fazia 12 horas de transmissão ao vivo de streaming. Brasília tinha mais porque estava todo mundo em rede já, estava todo mundo banda larga. A gente fazia tomadas aéreas com um mini dirigível. Sim. Tinha uma câmerazinha, uma webcam no dirigível, e ela sobrevoava a Fenasoft. Era o avô do drone, acho, uma coisa, ou bisavô do drone, deve ter sido. Sim, não, e a gente gastando muito dinheiro, né? Era um orgulho, né, necessariamente disso, mas foi um aprendizado grande, porque a gente acabou fazendo muita coisa, muita espuma, né? Muita festas e eventos, e foi muito legal, conheci gente muito legal, a gente é amigo até hoje, né, dessa turma toda, né? A gente virou referência, Luiz, quer dizer, bem ou mal, né, a gente virou referência. E depois eu saí dessa mídia e eu fui para o governo federal, que na minha leitura da minha carreira foi algo muito bacana. O que você fez no governo federal mesmo? Putz, eu trabalhava no epicentro do governo eletrônico. Foi. Né, com o Ney Leal, com o Solon, que era o secretário, Solon Lemos Pinto. Eles me convidaram com a Katia Henry, maluca, que fazia os eventos lá do Bug do Milênio. Ainda estava na vibe do Bug do Milênio. Para as empresas gastando dinheiro em tecnologia, e impactou tudo. A internet, tudo. A gente, os softwares, os rádios, as ideias, as startups. O Bug do Milênio foi um fenômeno, eu imagino que alguém já tenha feito um estudo sobre ele, mas foi um fenômeno muito marcante. Uma pós-graduação muito legal. Morei muito bem, fiz grandes amigos, conheci a máquina pública, trabalhei num governo que foi um governo super legal, o segundo mandato de Fernando Henrique. Foi muito bacana. Brasília, você tinha um nível de colaboradores, né, de servidores, de pessoal de cargo de confiança, né, altíssimo. Então, ali foi um governo, né, muito... E Brasília estava num momento bom em função desse governo Fernando Henrique. E aí veio a ideia de fundar a Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico, não foi isso? A Câmara Net, né? De onde veio essa ideia? Qual que era a missão da Câmara? O que você lembra desses tempos? O que vocês realizaram nesse período?
no primeiro final de semana que eu estou em Brasília. Eu estava comendo uma feijoada no Gilberto Salomão, que é um shoppingzinho das antigas, fica no Lago Sul, né, cheio de barzinho, né, no final de semana. Eu comendo uma feijoada, conversando com um amigo meu, e ele fala o seguinte: você soube que na Argentina, né, esses argentinos sempre na nossa frente, viu? Incrível. Você soube que na Argentina criaram a Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico? Naquela hora caiu em cima do meu prato. Eu falei, eu vou criar esse negócio aqui no Brasil. Eles criaram a Câmara Argentina. Eles tinham criado a Câmara A Câmara Argentina. Argentina. Aí você teve a ideia da brasileira. Sim, copiei ali do exemplo positivo do nosso amigo, que está, acho que está na presidência até hoje, não sei, ele estava trabalhando no Pinheiro Neto de Brasília, então a gente conversou, eles fizeram os estatutos, né, e eu fui trabalhando a articulação das coisas todas. A Assembleia de Constituição da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico se deu no dia 5 de maio de 2001, né, para criar a Câmara. Estava tudo muito bem articulado, a Assembleia de Constituição foi no Bradespar, e tinha, sei lá, 100 e tantas pessoas, e só C-level. Às vezes gente de Brasília, às vezes gente de outros lugares do Brasil, porque a articulação foi bem feita. Eu, felizmente, fiz algo bem feito e algo concorrido. Quem conduziu esse processo inteiro foi esse meu amigo do Pinheiro Neto, porque a gente já tinha uma chapa, que era o Jack London, o Luiz Carlos Bolsinhas, que era da Globo.com, o Robert Dannenberg, que era da Deodata, o Caio Túlio Costa, sei lá, meia dúzia de 8 figuras, né? A gente já tinha isso armado, e daí as pessoas, não, a gente quer concorrer, eu também quero, não, vamos adiar e vamos fazer uma eleição na próxima, daí a gente vê quem vai ser presidente ou não. E estava aquela discussão, e eu não podia falar muito, porque eu era, apesar de ter organizado tudo, a minha condição era meio de diretor executivo. O protagonista ali era o Jack London né, e os demais. Entra na sala nesse momento o Nizam Guanais, sentava lotado, ele sentou lá atrás, do lado do Edemar, filho do Cid Ferreira. Tinha alguma animosidade ali, porque ele falou alguma coisa para o Edemar saiu da sala, foi embora. Então tinha uma coisa sobre a Bienal, que eu não levantei. Daí o Nizam, olha que brilhante, o Nizam salvou a reunião. Eu não sei se ele nem lembra disso, tem a noção de quão importante ele foi para o comércio eletrônico brasileiro, porque a Câmara teve papéis importantes lá no começo do comércio, não, no começo não, 2001, estava tão no começo, mas sim, começo do comércio eletrônico no Brasil. Ele vira e fala assim, gente, vamos, eu não vou imitar o sotaque dele, porque eu não saberia, mas vamos dar crédito a essas pessoas que se organizaram para nós estarmos aqui hoje. Até porque, virei e fala, eu não quero cargo, eu quero encargos. Então foi a frase do fechamento, né, da Assembleia, todo mundo votou a favor, manteve-se a chapa proposta. O primeiro professor do Jack London. Foi o Jack London, Quais foram as realizações da Câmara? Qual que era a missão da Câmara? Assim? A gente reuniu todo mundo que era legal no mercado, estava lá. As empresas de varejo, bancos, empresas de comércio eletrônico, estava todo mundo lá. E você lembra que o mercado era muito menor, tinha muito menos empresas do que nem hoje. Teve atuações importantes em Brasília. A gente estava lá quando foi criado a infraestrutura de chaves públicas do Brasil, que é são os certificados digitais hoje. Teve até uma briga na época, a gente ficou do lado do governo, se o modelo era aberto ou o modelo que acabou sendo criado. A OAB, por exemplo, defendia que cada um podia criar sua infraestrutura própria e aí a confiabilidade de cada estrutura. E o governo não, ele foi na direção de uma infraestrutura pública, onde qualquer um que queira operar e emitir certificados digitais, e CPF e tal, tinham que estar ligados a essa infraestrutura de chave pública. E a gente publicou os livros, que eram Desvirtualizando a Nova Economia. Lembra dessa? Lembro. Então, e daí que eu achava que a gente tinha que estar
construindo essa coisa toda junto nos fóruns internacionais. Sim. E era um momento muito de muita agitação, porque em 2003, 2005, em 2 etapas, aconteceu a Cúpula Mundial sobre a Sociedade da Informação, cujo tema era inclusão. Então, a gente teve uma participação divertida, bacana, quer dizer, tinha vários players do mercado que foram comigo, né, na Cúpula Mundial, e né, a gente rodou lá, conheceu as pessoas. Eu trouxe o prêmio WSA para o Brasil. Quem trouxe o prêmio, na verdade, fui eu. O Santiago estava envolvido nisso, que ele era presidente na época da AMI. Então eu viajei bastante, honra de ir também para Nova York em alguns momentos, e inclusive participar como convidado ali extra UNICT Task Force, que era um grupo criado pelo secretário-geral da ONU, né, o Kofi Annan. A gente interagia quase que diretamente com o secretário-geral. Né? Então conheci muita gente bacana do mundo inteiro. De alguma forma vocês criaram aí um norte para o setor, né? Vocês criaram as bases, né, para o desenvolvimento do comércio eletrônico no Brasil, né? Índices de mercado, surgindo os primeiros, a gente tinha um índice da Câmara, foi bem legal. E outra que a gente tinha também ações voltadas para a pequena empresa, então fomentando o empreendedorismo da internet no Brasil, com patrocínio na época do Sebrae e dos Correios e outros. Então, rodamos o Brasil fazendo eventos sobre comércio eletrônico, evangelização nos primórdios do negócio. Bom, de alguma forma você teve um papel de protagonismo aí no desenvolvimento da indústria de e-commerce no Brasil. Muito bacana. E aí, em 2007, você sofreu um acidente na Croácia, né? Você quer compartilhar conosco o que aconteceu, como é que isso impactou sua vida, enfim? Sem dúvida alguma. Isso está mais do que mastigado, engolido, resolvido. Resolvido não, mais ou menos. Resolvido no 100% não está ainda. Mas bom, uma estupidez, né? Uma verdadeira estupidez. Não tem como passar a mão na minha própria cabeça me aliviando para mim. Foi uma burrice tremenda ter mergulhado onde eu mergulhei, de cabeça, por exemplo, depois de ter pulado de pé, ou não ter pulado, melhor ainda. Então foi ousado, burro, e teve consequências muito cruéis. Né? 2007, na Croácia ainda, para complicar mais o meio de campo, né? Todo o translado para cá. Você tem que comprar 6 poltronas, porque você vai uma maca em cima toma 6 poltronas. Então, e daí eu tenho que ir um médico do Brasil para vir junto comigo, família. Bom, daí foi um processo de conhecer, né, de superando. Né? Tem gente que não gosta da palavra superação, mas não tem outra forma de você descrever esse tipo de coisa. Você vai superando, né? É um negócio catastrófico, né, que tem impacto não só em mim, mas em todo o entorno. E ela não tem jeito, não tem saída. É isso aí, você tem que engolir, tem que processar, e tem que tentar dar a volta por cima, né, na medida de ter que pagar para pagar as contas. Não é nem nada muito filosófico. Eu vou vencer, mesmo sendo pessoa com deficiência. Não, vamos continuar trabalhando, cuidar dos filhos, né, vamos tentar minimizar o impacto negativo que ter um tetraplégico em casa representa. Então, é problemático. Eu tenho enfermagem, não consigo fazer nada. Você sabe, Luiz, não consigo fazer nada sozinho. Eu toco a cadeira, né, minha cadeira motorizada, e mexo um pouco no tablet. Me viro, eu seguro a onda no tablet. Eu tenho que fazer vários procedimentos. Eu faço fisioterapia todo santo dia. Todos os dias eu faço fisioterapia. Eu já estou, o que eu vou fazer da minha vida agora? Né? Porque, com certeza, o que eu fazia antes não vai dar para fazer mais. Né? Porque eu era muito viajava muito, ativo e tal. Daí eu falei, bom, eu vou trabalhar com direito, vou voltar a ser advogado, trabalhar com direito à saúde. Então eu fiquei com isso, né? Eu comecei a trabalhar nesse sentido. Falei com todos os meus amigos advogados de faculdade e outros, né? E o Renato Opsblum, a quem eu sempre agradeço
a gentileza. Ele foi, pô, não tem palavras para dizer o que eu sinto de gratidão pelo que o Renato fez. E eu levei essa história do direito à saúde. Ele não tinha nada a ver com o escritório dele, estava já bem caracterizado como uma boutique de direito digital, né? E ele abriu e falou, com certeza, vamos fazer. Montou uma equipe, a gente teve uma reunião de modus operandi e tal, e daí, quando a gente estava para começar, o Serra, José Serra, governador de São Paulo, cria, via Assembleia Legislativa, a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo, a ser dirigida, a ser comandada pela doutora Linamara Riso Batistella, uma fisiatra conhecida, porreta, fera, inteligentíssima, minha madrinha também. E ela gostou de mim na hora. Eu fui, primeira vez que eu pus roupa, que eu tirei o moletom, que eu pus uma calça, foi para ir na posse dela. E ela me convidou para ocupar um cargo coordenador, que era o cargo mais alto, tirando a direção ali, né, o secretário adjunto e chefe de gabinete. Fiz muita coisa. Aí já tecnologia assistiva. Entra, obviamente, sites e aplicativos e tudo mais, mas é também cadeira de rodas, bengala. Eu fiz já vários eventos de inovação. Esse mundo que estava num momento também de ebulição, porque aí nessa época, 2008, e jogando a temática na pauta de muitos países. Dilma Rousseff, inclusive, né, mais ou menos nessa época, fez o Viver Sem Limite, que foi um puta no programa. E eu vivi esse momento também, com muito foco em tecnologia assistiva. Me reinventei, dei sorte também, né, de ter conhecido as pessoas nos momentos corretos. No Estado, eu fiquei 8 anos, né, no começo meio passos lentos, né, passos não, porque eu não ando, rolando lentamente. Não lembro se eu fiquei 2 ou 3 anos como secretário adjunto. Então, eu de coordenador fui para secretário adjunto do Estado, no governo do Geraldo Alckmin. E daí, em 2016, teve a campanha para prefeito. O João Dória me procurou, e daí ele se elegeu e me chamou. Inusitadamente, Luiz. Eu digo verdade, porque eu tinha experiência e tal, tinha feito coisas super legais, eu já era uma referência também nessa área da pessoa com deficiência. Só que eu só fui secretário porque o João Dória era prefeito. Por quê? Porque ele quis fazer um secretariado diferenciado. Ele não comeu na mão dos partidos, ou pelo menos não tanto assim como hoje é mais normal. Hoje, naquela época já era, que é um puta loteamento, né? E muitas vezes eles colocam, só olhar em qualquer cenário federal, mesmo municipal, só gente que não é do riscado. Do ramo, né? Porra, mas não é assim, né? A gente tem que tentar exceder, ter gente com excelência, com notório saber e tal. Então ele um pouco conseguiu. A gente brincava que era o Dream Team de secretário, porque tinha o Schneider, Alexandre Schneider, que é super respeitado, o Sérgio Aveleda, e não tem vinculações fortes com o partido. O Caio Megali, que era economista-chefe do Banco do Itaú. E ele estava muito próximo do Júlio Semeghini nessa época, o Júlio era o braço direito dele ali, e me chamaram e, putz, adorei, viu, Luiz? Foi a coisa mais legal que eu fiz. Então, quando a gente estava, eu mesmo esquentando os meus motores, o João Dória saiu e eu fiz muita coisa com o Bruno. Eu consegui finalmente colocar a janela de Libras nos comerciais da prefeitura. Eu dizia que nós éramos o primeiro grande anunciante da TV brasileira a usar a janela de Libras. Pode ser que não seja exatamente isso, que a gente não seja o primeiro. O governo federal, logo depois, também adotou. Finalmente, porque isso é uma obrigação. Os governos, os órgãos públicos têm obrigação de pôr legenda, pelo menos, e janela de Libras em todos os seus comerciais. Mas qual que é a tua percepção sobre as políticas públicas no Brasil para as pessoas com deficiência? Você acha que o país vem melhorando no atendimento a essas pessoas? Ou ainda tem muito que melhorar? Qual que é a tua visão?
Sim, melhorando muito. Eu ainda dei sorte de ter quebrado o pescoço no momento certo. Foi muito sincronístico, assim. Então eu peguei momentos, né, de crescimento da atenção de várias frentes com relação à pessoa com deficiência. E agora chegando nesse nível enorme, né? Eu acho que ainda tem muita coisa para acontecer, mas do interesse das corporações, né? Tem que cumprir cota, então eles querem ir além da cota. Então está num momento muito legal, um crescendo, né? A Mara Gabrilli conseguiu aprovar a LBI, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, né, em 2015. Eu digo que a grande pauta, grande tema da agenda política das pessoas com deficiência hoje fazer que a LBI seja conhecida, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que é um estatuto, praticamente, da pessoa com deficiência, na linha do Estatuto da Criança, do Adolescente, do Idoso, por aí vai. Eu gostei muito de ser secretário pela capacidade de fazer. Hoje encontro com pessoas com as quais eu fiz projetos quando eu era secretário, eu falo assim, putz, você me desculpa, eu podia ter sido um pouquinho mais generoso com você, porque eu apertava muito, porque eu queria esticar aqueles reais para fazer mais e mais. Eu gostei também que o Sarney chamaria de liturgia do cargo. Hoje mesmo, olha só a história, eu estava vindo para casa, passei dentro do shopping de Janópolis aqui, passei em frente a uma banca, eu passei, o cara fala, boa tarde, secretário. Então, daí ele, pô, aquilo, voltei. Falei, pô, esse cara merece uma compra minha. Comprei lá um kit de produtos dele né, ele me recordar, fazer eu ter essa recordação positiva, né, nunca com deslumbramento, né, nunca, mas uma coisa séria de entender, né, a importância do cargo, né, e respeitar o cargo, né, honrar o cargo que te deram. Hoje você também está numa posição de CEO da Icon Libras, né? O que faz a Icon? Que soluções que ela oferece? Olha, é uma puta sacada na minha vida, porque eu, como tetraplégico, eu tô ali em terra de surdo, quem ouve é deficiente auditivo, né? Um super desafio, bacanésimo. Todo mundo gosta de Icon. O que faz Icon? Nós entregamos intérprete de Libras no aparelho que você estiver usando. Ou seja, né, atendimento e comunicação em Libras por videochamada. Então, por exemplo, se eu fosse surdo, estivesse com você aqui nessa ligação, a gente botaria um intérprete aqui por videochamada. Você não precisa ter um intérprete presencialmente. Então, imagina lojas, né, aeroportos, cartórios, justiças, tudo. Carrinho de cachorro-quente. Você tem que estar lá, tem que estar preparado, idealmente, para se aparecer um surdo, você poder atendê-lo em língua de sinais, em Libras. E daí você não vai no carrinho de cachorro-quente contratar um intérprete para ficar sentado ali esperando o surdo aparecer. Mas não, você vai clicar no Icon, aparece um intérprete na tela do aparelho que você estiver usando, celular, e o intérprete da tela triangula aquele atendimento presencial. Muito legal. Então, é muito legal. É uma solução muito simples, né? Muito. Muito simples, Mas é eficiente, complexa. né? A operação é complexa, mas assim, a ideia é simples, né? Porque ele envolve tecnologia, mas no final das contas é um atendimento humano, né? Não é um robô que está ali. Sim, e os surdos valorizam muito isso. E hoje tem uma demanda enorme por inclusão. Os surdos vivem em gueto, eles vivem apartados da sociedade, porque não conseguem se comunicar. E o sistema educacional do Brasil, quer dizer, imagina, nesses 6.000 e tantos municípios, quantos não tem um professor de Libras, que o cara nasce surdo lá, ele vai aprender né, mímica, né? Nem Libras o cara vai aprender. E daí, né, uma outra lacuna que a gente tem é de que mesmo quem conseguiu uma escolaridade e tal, sabe Libras e não sabe português, ou sabe rudimentos de português. As grandes instituições, os governos têm obrigação de atender a comunidade surda sinalizante em Libras. Ponto. E é isso que a gente faz. Então tem Banco do Brasil, Telecoms, o governo do Estado de São Paulo já acabou de ganhar, CPTM, assinamos o contrato hoje. A Prefeitura de São Paulo, que é a principal vitrine do ICOM.
Hospital das Clínicas tem um grupo de trabalho que eu nem sei se faz mais sentido ter, que estudava a negligência da comunidade surda com relação à sua própria saúde. Então, o surdo não vai ao médico, por exemplo. E não vai em muitos lugares, não exerce seus direitos. Por quê? Porque ou ele tem que levar alguém junto, pai, mãe, ele não tem quem levar, ou ele, de repente tem que contratar alguém, e mais, o cara quer ir sozinho, ele não quer levar ninguém, ele quer ter autonomia, quer Claro. protagonizar. Né? Então, hoje, você vai em qualquer serviço público municipal de São Paulo, ser atendido em Libras com esse, inclusive online, né? Você tem links a partir dos sites. Está bombando em São Paulo a área da saúde. Você vai desde a UBS, da recepção de uma UBS, Luiz, até procedimentos e cirurgias com o suporte do ICOM. Quando era secretário, as pessoas iam me visitar, eu demonstrava o ICOM, a CIL, Central de Intermediação de Libras da Prefeitura de São Paulo, powered by ICOM. Juro, no começo, eu me embargava, eu quase chorava, ficava com os olhos mareados, porque eu via aquele intérprete aparecer na tela, eu começava a imaginar a mão na roda que isso ia ser para a comunidade surda de São Paulo. Hoje, né, depois de 3 anos lá, eu não choro mais tanto. Mas uma coisa que ainda me emociona muito nessa linha do atendimento humanizado, porque isso que nós estamos falando de atendimento humanizado. É disso que se trata. Então, eu falo brincando, olha, pessoal, brincadeira, eu quero, inclusive, vender o ICOM para vocês, mas sírio-libanês não tem, Einstein não tem, Prefeitura de São Paulo, a mãe, né, a mulher grávida, que vai ter nenê na estrutura pública do município de São Paulo, é acompanhada até o parto com isso. No caso específico, entra o maridão surdo, com o celular na mão, tela voltada para a parturiente, o intérprete na tela traduzindo o que o médico e a equipe falam. Porra, Fantástico. faz força, respira, não respira. Meu, assim, preciso falar mais. Quer dizer, é muito legal, é muito legal. Alto impacto. É uma honra para mim. Outro dia, eu olhei no espelho, né, 60, né, Luiz? A gente faz essas reflexões, não tem jeito. Eu olhei no espelho e falei, puta, Cid, afinal, o que você faz, né? Quem é você, né? O que você faz? E eu olhei e falei, eu sou um ativador de rede. Eu vivo de ativar minha própria rede para as coisas que vão aparecendo. E o ICOM me propicia crescer, aumentar essa rede de uma maneira muito elevada, conhecer gente do Brasil inteiro, né? E propiciar para aqueles que podem, tem orçamento, planejamento, porque todo mundo gosta, mas para gastar, para investir, né? Ter o ICOM. Então, para mim é uma grande honra. Por falar em honra, eu queria fechar lembrando do título que você recebeu. Você é um cidadão de Mogi das Cruzes, como você mesmo lembrou, e você recebeu recentemente o título de cidadão paulistano. Eu estive lá prestigiando na Câmara Municipal. Como é que foi receber essa homenagem? Como é que foi esse momento aí da tua vida? Olha, eu nunca falei tão sinceramente sobre esse tema com ninguém. Mas, olha, eu liguei para muitos, fiz questão, falei, olha, é um momento importante. Então, bombou, tinha acho que mais de 300 pessoas, né, aquela galeria lá de cima ocupada, ou parcialmente ocupada. Então, eu transformei um negócio que é uma besteira num evento que eu vou lembrar pro resto da vida, e não só eu, quem estava lá vai lembrar também. Foi muito emocionante, eu lembro. Inesquecível. E foi legal. Eu tenho que agradecer, né, o meu amigo Nelsinho Freitas. É quem roubou a cena, né? Você não tinha dele, porque o cara rouba a cena, né? Nelson Freitas. O Nelson Freitas foi muito legal, porque ele é um talento, eu sou amigo dele, ele morava um quarteirão de casa. Cid, muitíssimo obrigado pela conversa, pela sua entrevista, por compartilhar sua história com a gente. E tem alguma coisa que eu não perguntei? Algum recado final que você queira deixar? Não, invistam em pessoas com deficiência, né? Vamos aproveitar esse momento de valorização da diversidade para evoluir como país, como humanidade. Existe muito capacitismo ainda, que ver a pessoa com deficiência como incapaz.
né? Pô, eu sou longe de incapaz, tô longe de ser incapaz, Muito né? longe. Então vamos quebrar com essas coisas, vamos viver num mundo inclusivo, com todo mundo participando. Eu tenho desenvolvido um raciocínio, né? Uma teoria, uma prática que chama, né, de acessibilidade para inovação, tirando a acessibilidade daquela coisa assistencialista, uma rampinha, sei lá, um corrimão, sei lá o quê, mas botando a acessibilidade num patamar estratégico, Uhum, né? Como tem que ser, né? uhum, Num lugar que é acessível, que coisa que poucos lugares são, na teoria, você vai criar alguma coisa que não existe, outra ótica. Eu estou até montando um grupo para discutir essa coisa de acessibilidade, inteligência artificial para pessoas com deficiência. uhum, Quais são as dimensões disso? Ou pelo uhum. menos aquelas que a gente consegue vislumbrar hoje, né? Então, estamos aí, Luiz. Legal, Não, legal. estamos na ativa, não paramos, contem comigo. Nada sobre nós sem nós. Investimento